estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí que o intervalo é rapidíssimo, não é? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então, isso, eu digo sempre isso para lembrar o seguinte: quem mantém a Canção Nova é você. Você que acompanha os programas, você que se enriquece espiritualmente com a programação da Canção Nova, missas pela televisão, as pregações, belíssimas pregações, não é? Os acampamentos. Então, seja grato com Deus. Deus entra na tua casa com a televisão, que tem mais de quase 30 anos, a TV, né? Com a rádio, mais de 30 anos. Né? Isso custou muito trabalho, custou muito suor, isso custou muitas lágrimas de muita gente para chegar até a tua casa. Então, retribua a Deus essa graça. Aquele que puder, seja um contribuinte da Canção Nova, seja um sócio da Canção Nova. Por quê? Porque aí a Canção Nova pode estender isso para mais pessoas. Por exemplo, agora a Canção Nova já está com mais de 100 cidades com o sinal da Canção Nova digitalizado. Saiu do sistema analógico, entrou para o digital, que é obrigatório, uma imagem melhor, um som melhor, é obrigado, mas isso custa muito caro. E as televisões que não se adaptarem a isso, elas saem do ar. Mas a Canção Nova já está com mais de 100 cidades digitalizadas, só que o Brasil tem quantas cidades? 6.000 cidades. Né? Então, evidentemente, tem muito chão pela frente ainda. Mas a caminhada está continuando. Eu quero dizer aqui o nome das cidades de vocês que estão aqui no auditório, pelo menos das cidades, né? Bebedouro, São Paulo, quem são? Aí o nosso câmera vai mostrar. Martinópolis, São Paulo também. Lagedo, em Pernambuco. Pedro Teixeira, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Barueri, São Paulo. Inhaúma, Rio de Janeiro. Joinville, Santa Catarina, é o pessoal da Arca da Aliança. São Paulo, capital. Porciúncula, no Rio de Janeiro. Fortaleza, Ceará. Contagem, Minas Gerais. Raposos, Minas Gerais. Foz do Iguaçu, no Paraná. Lavras, Minas Gerais. Caicó, Rio Grande do Norte. Né? Estamos aí, é uma alegria receber todos vocês aqui no nosso auditório. Eu tenho aqui vários recados que eu deixei para colocar no segundo bloco, para não tirar tempo da minha conversa com Elias, que vocês perceberam que foi uma conversa muito edificante. Né? 30 anos de vida, consagrado aí a Deus de maneira extraordinária. Aqui o livro do Padre Roger Luiz, que a editora Canção Nova está lançando, Experiência do Avivamento, 50 dias de clamor. Padre Roger Luiz é muito bem conhecido, né? Celebra a missa do Clube do Ouvinte sempre nas quartas-feiras, né? E esse livro dele são 50 capítulos, onde ele coloca 50 dias de clamor. Então, por exemplo, 7º dia, está aqui, olha. Está vendo? Então, cada dia, o Padre Roger coloca aqui um dia de clamor, um dia de oração, um dia de conversa com Deus, né? É a sua experiência de pregador, transformada aqui em livro, Experiência do Avivamento. Todo esse material que vocês estão vendo aqui, tudo isso você pode adquirir pelo telefone 12 31 86 2600. Temos aqui em Cachoeira a loja também da Canção Nova e nas casas de missão da Canção Nova, e também o sistema porta a porta da Canção Nova, você pode adquirir. Ok? Bom, quero mostrar também aqui a revista da Canção Nova. São 2 revistas, uma para adultos, né, para os contribuintes, que recebem, inclusive, o boleto, né, para a sua contribuição. Aqueles que já estão no débito automático, em conta corrente, evidentemente não precisam do boleto, ou se quiserem fazer uma contribuição extra, aí pode usar o boleto. Né? E tem também a revista das crianças, o Canção Nova Kids, muito ilustrativa para a criança, todo mês um número com coisas para a criança pintar, para a criança aprender as coisas. E aí, é o seguinte, é preciso cadastrar a criança e uma contribuição em nome da criança. Então, a criança vai receber, né, além da revista normal, né, a família recebe essa revista da criança. Olha, tudo isso, gente, é uma maneira da Canção Nova evangelizar e também uma maneira de você ajudar a Canção Nova. Entende? Dando a Deus, né,
que é sendo perseverante nas coisas de Deus, que Deus também cuida de nós, né? Jesus disse, aquele que for perseverante no pouco lhe será dado muito. Aquele que for perseverante no pouco será dado muito. Eu costumo dizer uma coisa que gosto de repetir, um grande problema da Canção Nova aqui, né, é exatamente esse, as pessoas começam a contribuir e depois param. Só que tem uma coisa, a despesa da Canção Nova não para, entende? A despesa só aumenta, claro, porque a evangelização... Então, quem começa a ser sócio da Canção Nova, não pare, seja fiel. Evidentemente, aquele sócio inativo que num certo período precisa parar, ou então uma crise financeira, mas recuperou o fôlego financeiro, volte, seja fiel com Deus, e Deus lhe dará muito, né? É a palavra do próprio Cristo. Muito bom, eu quero retomar então aqui agora a nossa aula que nós estamos tratando da liturgia. Eu já fiz 2 aulas sobre liturgia, vou continuar. Quando terminar esse assunto liturgia, que eu devo gastar aí mais uma ou 2 semanas, eu vou entrar então no estudo da moral católica esse ano, né? O ano passado é uma escola, então eu gosto de lembrar que escola você tem programas, né? Então, o ano passado nós tratamos dos sacramentos. Como a celebração dos sacramentos é a liturgia da igreja, então estou fazendo um complemento do estudo dos sacramentos com a liturgia. E depois vamos entrar na parte da moral católica. Aí eu quero mostrar rapidamente 2 livros deste assunto. Um deles, para entender e celebrar a liturgia. Neste livro aqui, eu coloco 2 documentos muito importantes para entender a liturgia. 2 ou mais, né? Bom, primeiro eu coloco um resumo da Sacrosanctum Concilium. O que é a Sacrosanctum Concilium? É o documento do Concílio Vaticano II, né? É aquela constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a liturgia. É o documento mais importante, então eu coloco aqui um resumo da Sacrosanctum Concilium. Coloco aqui um resumo das instruções gerais do missal romano, ou seja, como é que deve ser celebrada a missa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. São mais de 400 itens, eu fiz um resumo dos itens mais importantes. E coloco aqui um outro documento importantíssimo do Papa João Paulo II, elaborado pela congregação dos ritos, né, do sacramento, disciplina dos sacramentos, e aprovado pelo Papa João Paulo II, que é o documento chamado Redemptionis Sacramentum. Este documento, ele é importantíssimo. Coloca o seguinte, o que tem havido de abuso nas celebrações das missas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Olha, muito erro acontece em celebração de missa, porque as pessoas não conhecem esse documento, Redemptionis Sacramentum. Então, aqui tem um resumo desse documento. É um livro, assim, de diretrizes, entende? Como celebrar. E também eu coloco aqui todo o significado litúrgico, claro, as cores litúrgicas, os objetos litúrgicos, as alfaias, tudo que constitui, mas principalmente a conceituação doutrinária, teológica do que é a liturgia. Isso que eu já tenho tratado aqui. Bom, depois, nas aulas subsequentes, quando a gente terminar a liturgia, nós vamos tratar da moral católica, que é toda a terceira parte do catecismo da Igreja Católica. A moral católica é o viver do cristão, né? Nós temos 4 itens na nossa formação que o catecismo coloca. Primeiro, aquilo que você crê, os dogmas da fé, o lex credendi. Segundo, como é que você celebra? Então, o lex celebrandi, o sacramento, a liturgia. Terceiro, como é que você vive? É o lex vivendi, a moral, os mandamentos, a lei de Deus. E depois, quarto, o lex celebrandis, ou melhor, o lex orandi, a oração, que é centrada principalmente na oração do Pai Nosso. Bom, então, está aí. Vamos então retomar aqui onde a gente parou na aula passada e vamos continuar, né? Eu quero lembrar só uma coisa a mais. As pessoas que não assistiram às aulas anteriores e quiserem assistir, eu vou colocar aqui como é que você pode fazer, tá?
a referência para você assistir pela internet as aulas anteriores. É só você entrar aí, olha, facebook.com/Escola da Fé. Se você entrar no facebook.com/Escola da Fé, você pode assistir as aulas anteriores. Ou então, você pode acessar o canal YouTube, youtube.com/TV Canção Nova. Então, duas alternativas, youtube.com/TV Canção Nova ou facebook.com/Escola da Fé. Aí você pode ver também esses slides todos, essa matéria toda publicada, eu coloco também no meu site, o site Cleofas, você pode também acessar. Eu quero lembrar mais uma vez que todos esses slides que eu coloco aqui não tem nada da minha cabeça. É do Catecismo, é da Sacrosanto Concílio, é da Redemptione Sacramento, é dos documentos dos Papas. Aqui, por exemplo, a palavra do Papa João Paulo II, a missa é o céu na terra. Isso é muito profundo. A missa é o céu na terra. O que é o céu? Onde está Deus, os anjos, os santos, a Virgem Maria, o céu na terra. A gente não vê com esses olhos do corpo, mas vê com os olhos da alma. Santa Teresa dizia, onde está o rei, está toda a corte. Então, se Jesus está presente na Eucaristia, o céu está presente. Né? O Dr. Scott Hahn repete essa frase no livro dele, aquele livro Banquete do Cordeiro. Né? Bom, e aí a gente vê qual é a base disso. Né? Na liturgia de São João Crisóstomo foi um doutor da igreja de Constantinopla, que foi mártir no ano 407. Né? São João Crisóstomo dizia, em seguida o cordeiro imolado de pé, como está citado no Apocalipse, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Essa é a citação de São João Crisóstomo, é o único, o mesmo, né? Que está presente na liturgia, que oferece e que é oferecido, que dá e que é dado, né? Na sua presença. Pode passar. Na liturgia terrestre, antegozando, participamos já da liturgia celeste. É uma antecipação da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, o céu, né? Para o qual, na qualidade de peregrinos, nós caminhamos. Então, a igreja repete muito isso, celebrar a liturgia é viver por antecipação o céu, né? Aqui na terra. Pode passar. Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro, com toda a milícia do exército celeste. Toda a milícia, quer dizer, aquelas miríades e miríades de anjos que o Apocalipse fala, presente. Né? Por que podem os anjos todos, milhões, estarem presentes na missa? Porque o anjo não ocupa espaço. Anjo é espírito. Né? Então, você pode ter os milhões de anjos ali na presença do Cristo no altar. Por quê? Porque não, a gente tem que raciocinar em termos de espiritualidade sem o tempo e sem o espaço. Não há dificuldade do espaço e não há dificuldade do tempo, quando se trata das coisas espirituais. Bom, então, com toda a milícia do exército celestial, cantamos um hino de glória ao Senhor e, venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Né? É o que a gente celebra na Santa Missa. Né? Por isso que na hora antes da gente rezar o santo, 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 ou cantar, né? A liturgia diz, com os anjos e os santos, nós dizemos a uma só voz, santo, quer dizer, com os anjos e os santos, quer dizer, é uma liturgia celeste realizada aqui. Né? Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós apareçamos com Ele na glória. Citação da Sacrosanto Concílio número 8, que o Catecismo da Igreja repete no parágrafo 1090. Pode passar. Aqui, uma outra citação que, ligado com tudo isso, o rio de água viva que saía do trono e de Deus e do Cordeiro. Aquela citação do Apocalipse 22:1, né? Um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Então, a igreja explica que
aquele rio de água viva que a gente vê lá no Apocalipse 22:1, né? É um dos símbolos do Espírito Santo, que também aparece no Evangelho de São João, né? E outras partes. Pode passar. Tudo isso tem a ver com a liturgia, né? Todos que foram recapitulados em Cristo participam do louvor a Deus pela liturgia. Olha aí. Então, quem é que participa da liturgia? Então, o documento explica as potências celestes, a criação inteira, simbolizada nos 4 seres viventes. Lá no Apocalipse, a gente vê uma cena muito bonita. Aqueles 4 seres viventes que dão glória a Deus e os 24 anciãos. O que significa isso? Os 24 anciãos, a igreja, significa que simbolicamente representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E os 4 seres vivos que dão glória a Deus, a igreja que significa o quê? Significa a criação inteira. Então, a criação inteira, ela participa da liturgia, né? De uma maneira, claro, diferente dos anjos, dos santos e de nós mesmos, né? Porque a criação também pertence a Deus. Que mais participam? Os servidores da nova e antiga aliança, simbolizados pelos 24 anciãos, que eu já coloquei. Depois, o novo povo de Deus, os 144 mil. Né? Lá no Apocalipse ele fala aqueles que tinham uma veste branca alvejada no sangue do Cordeiro. 144 mil. Por que 144 mil? Né? Quem interpreta errado a Bíblia diz assim, nossa, então são só 144 mil que vão se salvar? Não, é que o 144 significa o quê? Né? 144 mil, né? É isso daqui, ó, 144 mil é igual a 12 vezes 12, que dá 144, e multiplicado por 1000. O que significa isso no Apocalipse? O 12 é o número da plenitude. 12, na Bíblia, é o número da perfeição. O credo tem 12 artigos, a coroa de glória de Nossa Senhora tem 12 estrelas. Né? O 12 são 12 apóstolos, são 12 tribos de Israel. O 12 ele tem significado de plenitude. Então, quantos vão se salvar? 12 vezes 12, ou seja, 12 ao quadrado. Quer dizer, plenitude de plenitude, quer dizer, uma multidão. Ainda multiplicado por 1000. 1000 quer dizer uma totalidade imensa, né? A gente fala assim, nossa, já fiz esse negócio mais de 1000 vezes, não deu certo. Fez nada, você fez 5, 6 vezes, né? Cansou, você fala, já fiz mais de 1000 vezes, não deu certo. O 1000 significa o quê? Exaustão, totalidade. Então, quantos são os salvos? Né? 144 mil, ou seja, uma multidão incontável, que numa linguagem numérica, simbólica do Apocalipse, é o 12 vezes 12 vezes 1000. Ok? É importante entender isso, para a gente não fazer a interpretação errada. Então, ele diz aqui, o novo povo de Deus. Quem é esse novo povo de Deus? Os 144 mil que aparece lá no Apocalipse 7, né? E depois no 14. E aí ele coloca também os mártires, imolados por causa da palavra de Deus. Aparece lá no Apocalipse 6, 9, esses mártires. Né? Eu acabei de escrever, nessa coleção de livretos que eu estou escrevendo, essa coleção eu chamei de coleção Formação Católica. Cada livrinho desse é um assunto. Eu acabei de escrever um livrinho desse explicando o Apocalipse. Mais um mês, mais ou menos, eu vou publicá-lo. Esse, por exemplo, qual a importância da oração. Esse daqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Né? Esse daqui, você sabe o que é ideologia de gênero? Enfim, é muito importante a gente entender o Apocalipse. É o livro mais difícil da Bíblia. Por quê? Porque ele é todo simbólico. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a igreja ensina para a gente não se enganar. Né? Então, muito bem, quem participa da liturgia? Tudo isso que o Apocalipse mostra aqui para nós. É por isso que o doutor Scott Hahn se converteu assistindo à missa. Ele era
um pastor presbiteriano. Você sabe que a linha presbiteriana é aquela linha rígida. Ele combatia severamente a Igreja Católica. Professor universitário, doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia, mas doutor em Apocalipse. Quando ele assistiu à missa, ele ficou estarrecido. Ele disse: estou vendo o Apocalipse na minha frente. E o homem não conseguiu mais deixar de assistir à missa, e se converteu. E aí ele diz no livro dele, O Banquete do Cordeiro, que ele explica a missa, né? Ele diz: quem não entende a missa não entende o Apocalipse, quem não entende o Apocalipse não entende a missa. Porque toda a liturgia da missa que você não vê, ela é narrada no Apocalipse. Os 24 anciãos, os 4 animais, etc. Entendeu? Muito bem. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já aqui para continuar essa conversa.